O Celso Branício está dizendo assim: boa tarde a todos, doutor Web, os sentimentos ao senhor, está percebendo a emoção do programa de hoje, como está sendo difícil para o senhor também, está conduzindo hoje toda essa situação. Aos familiares do doutor Luiz Gonzaga pela sua morte. Barretos perdeu um grande médico, o Hospital São Jorge também, que o Covid levou. Foi uma grande perda para a cidade de Barretos. Não tem a mínima dúvida. Infelizmente, foi uma grande perda. Acima de tudo, era um profissional extremamente dedicado à sua profissão. Ele ficava uma média de 12 horas por dia no Hospital São Jorge. Então, a sua vida era ali. Ele passava mais tempo no hospital do que em sua casa mesmo. E o tempo todo dedicado, todos os sábados, domingo, ele dava o plantão de 12 horas no sábado e no domingo, atendendo as crianças. Era um senhor profissional, além de humano, dedicado, atencioso, gostava de trabalhar com crianças. Foi realmente uma grande perda. E tem uma coisa, sabe, doutor Web, eu acho que é o caso do senhor também, no caso do Gonzaga, aquela coisa toda. Ele era natural do Jaborandi. Só que a vida dele foi aqui em Barretos. Quando você não escolhe onde você vai nascer, mas quando você adota uma cidade, aqui que eu quero viver, me alicerçar, criar família, aquela coisa toda, a relação é muito mais forte, na minha opinião. E ele tinha uma relação muito forte com a comunidade barretense. A gente vê isso nas manifestações, quando foi anunciada a morte dele, as manifestações de pessoas de todas as idades, pessoas que nasceram pelas mãos dele, pais de crianças que nasceram pelas mãos. Então a hora que a gente vê, assim, a gente sente nesse momento a importância que uma pessoa dessa tem para uma comunidade. Meus 3 filhos, ele foi o pediatra na hora do parto. Meus netos, ele foi o pediatra na hora do parto. Mais de milhares e milhares de pessoas. E sempre dedicado. E até hoje, ele tinha a ficha de todos os pacientes. Do pai e do filho que ele pegou. Então, claro que ficou uma lacuna, fica uma lacuna muito grande na história barretense e na medicina barretense. Mas nosso poder vai até onde começam os desígnios de Deus. E aí prevalece os desígnios de Deus. Telefone do povo, 3324.000. Alô, boa tarde. Boa tarde, André, Dr. Web, ouvinte, internauta, aqui é Celso Branício do... Pois não, Celso. Boa tarde, doutor Web, está à sua disposição. Então, Dr. Web, essa semana, até umas 2 semanas atrás, tinha conversado com o senhor, você falou que realmente talvez que seria o ideal, né, a gente ter uma paz na política e focar mais na pandemia. Mas, infelizmente, essa semana voltaram a atacar e estão dobrando a aposta cada vez mais, né? Se forçando para ter uma intervenção, para depois se fazer de vítima, de coitadinhos, de perseguição. E a coisa está ficando preta, tá muito complicado, como você falou. E sei que a Joyce Hasselmann, o secretário de Saúde de São Paulo, né, e outros mais aí pegaram, algumas autoridades aí, pegaram a doença, mas não foi muito grave para eles, né? Foi uma gripinha, ou alguns ficou internados, mas não chegou a ser grave, ninguém veio a óbito. Mas nem assim o orgulho deles e a vontade de dar um golpe não cessa, né? Eles continuam, mesmo sabendo dessas dificuldades todas, parece que nem assim consegue ser humilde, né? De pelo menos fazer um acordo e parar com esses ataques até terminar, ou pelo menos passar o pico, né, da doença, porque a gente está chegando próximo ao pico, a coisa está grave, morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, e nem assim eles não param de atacar, né? Agora, esse final de semana vai ter um grande evento, um ato público em defesa do Bolsonaro. A gente espera novamente também que não tenha violência, né? E esse ouvinte que comentou com o senhor a respeito do Bolsonaro fazer acordo com o Centrão, realmente não havia outra possibilidade, né? Principalmente por causa dessas críticas e a situação que ele foi colocado. Mas talvez aí seja a solução, né? Como você está citando aí alguns detalhes, inclusive, por exemplo, tirar o STF que está atacando, a PEC da Bengala, por exemplo, se o Congresso, se ele tiver a maioria lá, entre os deputados e senadores, ele pode acabar com essa PEC e aí a metade do STF teria que sair. E aí, se ele tiver maioria também no Senado, pode haver impeachment de ministro, tirar mais uns 2, 3, ou seja,
poderia tirar até uns 8 ou mais elementos ali e renovar o STF, né? Então, há essa possibilidade. É claro que os generais agora estão de olho ali, não é essa de chegar e roubar, né? Eles estão ali mais para a questão de poder, né? São duas coisas políticas, poder e alguns entram interessados em dinheiro. Eles estão ali interessados em poder, mas para roubar, é óbvio que a gente sabe que são cobras, uma hora são grandes ratos ali, uma hora pode roubar, mas com os generais ali, eu acho que vai ser meio difícil, né? E era bom o Bolsonaro aproveitar nessa onda de ter a maioria, quase 300 deputados do lado dele, e conseguir aprovar essas reformas aí, né? Inclusive do próprio STF, e acalmar, tirar um pouco o poder do Rodrigo Maia, né? E acalmar essa parte política, porque está difícil, né? A doença está lastrando. E aqui em Barreto eu gostaria que o senhor me dissesse essa parte jurídica, acho que não vai virar nada mesmo, né? A gente vai entrar semana que vem numa quarentena, né? Quase que total, né? Não um lockdown igual Guaíra, mas nível 1. O senhor acha que até o final do mês, quando vai haver uma nova avaliação do Estado, é possível, se a população começar a colaborar, a gente ser reenquadrado de novo na bandeira amarela, ou o senhor acha inviável? Obrigado. Nosso boa tarde a você, um bom final de semana. Tudo é possível, viu? Eu acho que, se olhar politicamente, e o governador quiser fazer um gesto de boa vontade, pode tirar Barretos dessa faixa. Mas se olharmos apenas os dados, pelo número de casos que eu estou aumentando, pelo número de leitos que estão sendo ocupados, a diminuição das vagas a ser oferecida, eu acho que ainda nós armagaríamos mais uma temporada antes de começar a abrir. Mas, como está havendo uma grita muito grande dos prefeitos, de todos os prefeitos da região, pode ser que o governador, pressionado, acabe mudando essa colocação de Barretos e vir para uma faixa mais suave. Mas depende muito mais da atuação política do que da realidade. A realidade hoje em Barretos é um pouquinho triste.